Vimos ontem a entrada do pecado nessa terra. E quais foram os resultados imediatos do pecado? Bem, primeira coisa, Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Passaram agora a ter aflições, a ter desconfortos. O ambiente, o meio ambiente, já não era tão amigável como no paraíso. Havia um meio ambiente hostil. Sofrimentos pessoais, sofrimentos físicos, sofrimento mental de estar agora separado do jardim que Deus havia preparado para a sua moradia. Também conflitos entre o homem e mulher. Adão, a primeira coisa que fez foi acusar a mulher que o Senhor me deu, ela pecou, ela pegou da árvore e comeu. Veja só. E dentre todos esses resultados imediatos, um resultado que aconteceria em seguida seria a morte. A morte seria o resultado final da separação de Deus. O que fazer? Teriam esperança? Qual seria a esperança? Teria Satanás vencido? Teria a humanidade estar agora totalmente perdida? A solução foi dada pelo Senhor Deus. Vamos ver o texto da nossa lição. Ele cita Gênesis 3,15. Gênesis 3,15 foi o Senhor chegando agora, encontrando a mulher, encontrando a serpente. O Senhor olha para a serpente e diz assim: eu vou pôr inimizade entre você e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O descendente da mulher feriria a cabeça da serpente. Isso quer dizer, é uma ferida mortal. Acabaria com a serpente. Essa era uma sentença de morte sobre a serpente. A destruição de Satanás e do pecado. Mas também lá na mesma frase, no mesmo texto, o Senhor Deus falou assim: a serpente vai incomodar, vai ferir o descendente da mulher. Vai ferir no calcanhar. Eu penso, irmãos, e a lição fala isso, que Adão e Eva não entenderam naquele primeiro momento. O que seria isso? O que seria o descendente da mulher? O que seria essa intervenção divina para eliminar a serpente? De alguma forma, através da descendência da mulher, a redenção deles viria. Foi isso que eles acreditaram. Vejam lá qual era o descendente da mulher que proveria agora a libertação do pecado. Gálatas 3,16. E a teu descendente, que é Cristo. A solução para os pecadores, a salvação, a devolução da vida é o Senhor Jesus Cristo. É Deus Filho. Deus Filho vindo para interceder e para salvar. Veja alguns textos que a nossa lição apresenta, textos bíblicos. Hebreus 2, 9. Foi feito menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos nós. O Senhor Jesus, pela graça de Deus, provou a morte por todos nós. Gálatas 3, 13. Fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Isso é, maldito aquele que for crucificado. E o Senhor Jesus foi crucificado. Por quê? Por nós. A maldição que estava sobre nós, o Senhor Jesus tomou para si. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Veja, irmãos, sem pecado. Agora se fez pecado por nós, para que nós fôssemos justificados diante de Deus. E um texto de Filipenses, irmãos, que eu reputo como um dos textos mais lindos da Bíblia. Filipenses 2, 5 a 8. Não teve por usurpação ser igual a Deus. O Senhor Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se tornou servo, se tornou homem sujeito à morte, e à morte de cruz. Tudo isso porque, irmãos, para nos salvar. O sacrifício do Senhor Jesus
é o maior sacrifício que jamais foi feito. É a maior demonstração, a mais maravilhosa demonstração do amor de Deus para com a humanidade. Do amor de Deus Pai, que deu o seu Filho. Do amor de Deus Filho, que se colocou nessa situação, despiu-se da divindade para vir aqui nos resgatar. Nossa lição salienta o seguinte: será que nós perguntamos algumas vezes, será que Deus nos ama? Será que realmente Deus se interessa por mim? Eu que sou aqui um entre 7 bilhões de habitantes, será que o Senhor se interessa por mim? Ele está preocupado com as minhas dores? Ele está preocupado com os meus problemas, com as minhas aflições? Será que Ele me ama realmente? Será que Ele me conhece? Veja só, irmãos, o que diz a lição. Em cada gota de sangue que Jesus derramou no Calvário, Deus diz: eu amo você. Quero estar no céu com você. Você pecou, vendeu-se para o inimigo e é indigno da vida eterna, mas eu paguei o resgate para salvá-lo. Precisamos ainda perguntar se Deus nos ama, irmãos, diante de tamanho sacrifício para nos salvar. Jesus passou por dores e aflições, como todo ser humano. Enfrentou as mesmas tentações que enfrentamos, ou melhor, enfrentou muitas mais tentações do que as que nós enfrentamos. E ele triunfou sobre o inimigo. O Senhor Jesus viveu, morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu. Tudo isso para nos salvar. Pense nisso, diz o texto da nossa lição. Jesus, aquele que criou o cosmos, segundo João 1,3, desceu do céu e não apenas veio ao mundo caído, mas sofreu nele de um modo que ninguém jamais sofrerá, conforme Isaías 53. Ele fez isso porque nos amou. Que motivo poderoso para termos esperança. Quando olhamos para a figura do Senhor Jesus Cristo, para a vida do Senhor Jesus Cristo, e especialmente quando vemos o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, nós não podemos ter dúvida, nós temos que ter esperança, nós temos que responder de uma maneira amorosa, de uma maneira leal. Ellen White tem um texto que diz assim, que se nós tomássemos 1 hora por dia para pensar sobre a vida de Cristo, especialmente sobre seus últimos momentos, a nossa experiência espiritual seria totalmente diferente. Será, irmãos, que eu tenho pensado 10 minutos por dia sobre a morte do Senhor Jesus em meu favor? Tem você pensado 5 minutos, 10 ou meia hora sobre o sacrifício do Senhor Jesus para te salvar? Certamente, irmãos, eu concordo plenamente com Ellen White. Se nós pensássemos isso, a nossa experiência espiritual seria totalmente diferente. Nós apresentaríamos uma amorosa lealdade. Tentaríamos ser recíproco ao amor de Deus, obedecendo, sendo leais. Que Deus abençoe cada um de nós, irmãos. E que nós encontremos no amor a Deus o mesmo amor que Ele demonstrou para nós. Que através do amor de Deus nós encontremos o caminho para a salvação. Deus esteja com cada um de nós.